Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui para mais um CIB Responde da semana. Iremos falar hoje sobre o jejum bíblico. É provável que você já tenha praticado esse ato durante a sua vida cristã, a sua jornada. Outros provavelmente intensificaram essa prática durante esse período de isolamento social. Mas eu tenho visto que, apesar de ser uma prática constante na história do povo de Deus, houve várias controvérsias e continua havendo controvérsias porque as pessoas muitas vezes não conhecem o que é o jejum bíblico. Por isso, nós decidimos esclarecer. Há um tempo nós escrevemos algo sobre esse assunto e decidimos fazer hoje em forma de vídeo para vocês. Eu quero iniciar com um texto bíblico de uma famosa história de um evento que aconteceu no Antigo Testamento, na época do rei Josafá. O texto diz assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá o seguinte: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon-Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Esse texto se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 3. O que nós temos como contexto? Depois que o povo se reúne, o rei faz uma oração onde ele exalta a soberania de Deus e também a incapacidade humana é levada em consideração nesse ato, diante da poderosa ação dos invasores. Considere esse texto. Nós iremos considerar mais uma passagem que achamos ser importante, que é algo que é semelhante e pode se correlacionar com este evento. A famosa história de Esté, quando Ramã tentou eliminar os judeus do meio do Império Medo-Persa. A rainha convocou, você vai ver isso em Esté capítulo 4, versículo 15, versículo 16, a rainha convocando um jejum de 3 dias, para que ao se apresentar diante do rei Assuero, encontrasse graça na presença dele, para que pudesse interceder pelo povo judeu e salvá-lo do extermínio. Notamos que essas duas passagens aí, assim como outras, deixam bem claro que essa prática bíblica é um ato de purificação, antes de tudo. Também é um ato de humilhação na presença de Deus, onde essas pessoas reconheciam a incapacidade humana de lidar com o grande problema que estava diante delas. Eu queria prosseguir fazendo uma pergunta que eu queria que você considerasse aí. A Bíblia fala do jejum em um tom negativo? Você lembra de algo sobre isso? A resposta é sim. Houve um período na história do povo de Deus onde o jejum era realizado apenas como um ato religioso. E por isso Deus repreendeu o seu povo por causa dessa prática errônea. Eu quero citar essa passagem para você, que diz assim: Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedace todo o jugo? Isso está em Isaías capítulo 58, versículo 6. O texto não está proibindo essa prática, mas acusando o povo de que os princípios fundamentais estavam sendo desrespeitados na prática. Não havia uma humilhação diante de Deus. Havia só um ato religioso que mais parecia hipocrisia. Não havia humilhação verdadeira diante de Deus, não havia um coração contrito e muito menos
oração genuína, porque a vida pecaminosa daqueles indivíduos continuava da mesma forma. O que nos leva a inferir que jejum sem humilhação e sem purificação de pecados não passa de um ato religioso e inútil diante de Deus. Há uma acusação nessa mesma linha que eu queria considerar com vocês em Zacarias capítulo 7. Então você, quando tiver um tempinho, leia Zacarias capítulo 7, faça uma correlação com esse texto e você vai entender que não é apenas em uma passagem bíblica, mas existem várias passagens bíblicas que levam-nos a um conhecimento correto acerca do jejum, com atos corretos, mas também apresentam atos negativos que acabam nos ensinando também, porque nos ensinam como nós não devemos agir sobre esse ato. Joel, capítulo 2, versículo 12, diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Nós temos que concluir, a partir desse texto, que o jejum que agrada a Deus não é aquele feito com uma pompa religiosa, ou até mesmo uma pompa política, porque citamos duas pessoas importantes aqui. A primeira, o rei Josafá, que representava a política do meio, ou no meio do povo de Deus. Mas um coração convertido verdadeiramente a Deus. Esse é o ato correto. Não é com pompa religiosa que você vai chamar a atenção do Senhor, ou com uma pompa política. É com um coração convertido. Foi assim que o rei Josafá encontrou graça diante do Senhor. A outra pergunta que eu queria fazer neste momento é: Jesus fala sobre o jejum? A resposta é sim. Fala de forma positiva e fala de forma negativa. Os religiosos de sua época haviam pervertido o jejum em prol da religiosidade pessoal. Então temos uma acusação bíblica contra as pessoas de sua época. Eles usavam essa prática para ostentar espiritualidade. E aqui nós temos um texto bíblico que é muito importante para entendermos isso, que diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 16. É o que Jesus fala aos seus discípulos, ensinando-os a praticarem corretamente o jejum. Por isso fala de forma negativa sobre o que estava acontecendo do outro lado da rua, ou do outro lado na vida dos religiosos. Nos versículos seguintes, ele descreve os passos de um verdadeiro discípulo quando praticar o jejum. Ele diz assim: Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 17 e o versículo 18 nos diz isso de uma forma muito clara. O nosso jejum precisa ser visto por Deus e não pelos homens. Quando pensarmos no jejum, nós não devemos de forma alguma pensar como um ato de ostentação espiritual. Nós somos mais espirituais do que os outros, porque fazemos isso e eles não fazem. Em todas as passagens que citamos até agora, percebemos que os israelitas, inicialmente, praticavam um jejum sem reflexão espiritual, apenas de um dia, realizado no 5º dia do 7º mês, conforme descrito por Zacarias, capítulo 7, versículo 3. Enquanto que nos outros dias imperava a injustiça
conforme o profeta diz, falta de amor ao próximo e rebelião contra Deus. Anos mais tarde, a coisa parece que não muda. O jejum foi adotado como um ato de triunfo religioso, que servia apenas para mostrar uma falsa espiritualidade que atuava em busca de aplausos. Mas apesar do uso incorreto, ele continua válido para cristãos verdadeiros, que buscam o Senhor com as suas vidas humilhadas, compreendendo que não são nada porque são pecadores. Jesus nos diz que o jejum é um forte aliado contra as forças demoníacas. Quando a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 17, versículo 21 o seguinte: mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Ele se referia aos demônios que tinham tentado matar um jovem. E os seus discípulos não conseguiram expulsar essa casta daquele jovem. Com isso, estabelece que o jejum é um ato altamente espiritual, onde Deus recarrega as nossas baterias de espiritualidade. Porque é um momento onde nós reconhecemos que não somos nada, que somos pecadores e que Ele é tudo em nossas vidas. E que dependemos unicamente dEle para fazermos qualquer coisa. No atual momento em que nos encontramos, eu quero encerrar dizendo que o jejum pode sim ser feito ainda hoje. Mas precisamos considerar aquilo que a Bíblia diz. Eu já vi muitas pessoas dizendo que jejumam e oram muito. Mas quando eu pergunto sobre esse jejum, o jejum muitas vezes é feito como uma barganha. Eu estou querendo comprar alguma coisa, adquirir alguma coisa e aí eu vou fazer jejum e oração para que Deus possa me dar. É interessante como os séculos se passaram e continuamos seguindo os mesmos erros do passado. Mas hoje, o Senhor nos auxilia através dessas passagens ou nos lembra através dessas passagens aquilo que nós devemos fazer diante dele. Eu peço que aquilo que falamos aqui, de forma resumida, sobre esse assunto, possa ter um grande poder para nos ensinar um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Que todos tenham uma semana abençoada, na presença do nosso Deus, e um forte abraço em cada um de vocês. Qualquer dúvida a mais, podem comentar embaixo do vídeo e nós tentaremos responder.